Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de termologia e iremos falar hoje sobre o zero absoluto. Então, o zero absoluto, vamos imaginar um sistema físico qualquer, Quando a gente aquece a temperatura desse sistema, ela vai se elevar, aumentando o estado de agitação das suas partículas. Já se esfriarmos a sua temperatura, ela tenderá a diminuir, porque o estado de agitação das partículas também diminui. E se continuarmos a esfriar esse sistema, o estado de agitação das partículas, ele diminuirá mais e mais, tendendo a um mínimo de temperatura. E é o que denominamos de zero absoluto. Então, o zero absoluto ele é o limite inferior de temperatura na natureza que corresponde à menor temperatura possível a ser atingida. E ela equivale a menos 273,15 graus Celsius ou ainda 0K, que é o Kelvin. K é a unidade Kelvin. Então, deve-se lembrar que não há limite superior de temperatura e a existência de temperaturas de valores extremamente elevados é totalmente possível. Então, esse zero absoluto ele é uma temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo. Nesse zero absoluto, ainda existe nas partículas do sistema uma quantidade finita, não nula, de energia cinética. Essa energia ela é denominada de energia do ponto zero. Aí temos outro conceito conhecido como escala absoluta. Por que ela foi inventada? Ela foi inventada pelo físico inglês William Thomson, mais conhecido pelo título de nobreza Lord Kelvin. Foi ele que estabeleceu pela primeira vez a existência teórica de uma situação na qual as partículas da matéria estariam totalmente desprovidas de energia e, portanto, estariam paradas. Na França, Kelvin entrou em contato com um trabalho desenvolvido por Jacques Charles, que ele havia estabelecido, após muitos experimentos, a relação entre a variação de volume de um gás e a variação de temperatura. Nesse estudo, o volume de todos os gases se anulava na temperatura de menos 273,15 graus Celsius. O que foi que Kelvin propôs? Bom, Kelvin propôs outra conclusão de que não era o volume que se anulava nessa temperatura, mas sim uma energia cinética dessas moléculas. Então, ele havia estabelecido a menor temperatura possível para um sistema que ele denominou de zero absoluto. A partir dessa conclusão, ele propôs uma nova escala termométrica, que simplificava a expressão matemática na relação com outras escalas. Nas aulas anteriores, é bom lembrar que estudamos sobre duas das principais escalas, que foram as Celsius e Fahrenheit. A Celsius é aquela mais utilizada aqui no Brasil, representada pela letra C, e a Fahrenheit é aquela utilizada nos países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra, representada pela letra F. Então, a escala Kelvin, também denominada de escala absoluta, ela teve sua origem no zero absoluto e ela utilizava o grau Celsius como unidade de variação. O símbolo da unidade Kelvin é o K. Para facilitar os cálculos, foi aproximado o valor de menos 203,15 graus Celsius para menos 273 graus Celsius. Aí essa situação teórica, que se sabe atualmente ser incansável na prática, se deu o nome de zero absoluto e associou a ela a temperatura igual a zero. Por esse motivo, a escala Kelvin é denominada de escala absoluta. O Kelvin é a escala fundamental da temperatura termodinâmica e seus instrumentos de medida, como os termômetros, estão totalmente graduados com os pontos de fusão do gelo, que é de 273 Kelvin, e o ponto de ebulição da água a 273 Kelvin, considerando as condições normais de pressão.
Aí aqui nós temos essa figura com o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água e o zero absoluto, certo? Para o ponto de ebulição da água temos 373,15 e o ponto de fusão da água 273,15 e o zero absoluto é lá no zero. Então, desse exposto, né, pode-se concluir que a equação de convenção entre as escalas Celsius e Kelvin é dada por TK igual a θc mais 273. A partir de 1967, uma convenção internacional optou por não usar, usar o grau para essa escala. Assim, 20K, por exemplo, lê-se 20 kelvins e não 20 graus Kelvin. No SI, a unidade de temperatura é o Kelvin, como eu já havia falado. Então, pessoal, nós chegamos a mais um fim de aula. Eu espero que todos tenham compreendido e até a próxima.